Após vencer as 24 horas de Le Mans, os engenheiros da Porsche decidiram que isso não era o suficiente para eles. Então, construíram um carro capaz de percorrer o circuito de Spa-Francorchamps mais rápido que os carros de F1 atuais. Este carro, chamado 919 Tribute, gera mais potência e mais downforce do que um carro de F1. Ele foi criado sem outro propósito, senão demonstrar o que a Porsche poderia alcançar sem regras. No circuito de Nürburgring, esse carro estabeleceu um tempo de 5 de 19,5, que pode não parecer muito, mas é 45 segundos mais rápido que o segundo melhor tempo no Nordschleife. Na verdade, a Porsche detém 3 dos 4 melhores tempos em Nürburgring, com o outro lugar ocupado pela Volkswagen, que é dona da Porsche. O 919 Tribute já foi superado como o recordista de volta em Spa, mas ainda está apenas meio segundo atrás do recorde geral, mesmo sendo um carro com teto e pesando 200 quilos a mais. Outro destaque da Porsche, o 911 GT2 RS-MR, manteve o recorde de volta de Nürburgring de junho de 2021 até outubro deste ano. O carro que a Mercedes usou para bater esse recorde foi um hipercarro de 2,75 milhões de dólares, com uma versão modificada de um motor de F1 na traseira. E mesmo assim a Mercedes só superou o recorde do GT2 RS-MR por 8 segundos. A Porsche ainda não lançou o sucessor do GT2 RS-MR, mas com o tempo estabelecido pelo AMG1, é provável que eles reconquistem o título de carro de produção mais rápido em Nürburgring, sem depender da tecnologia da F1. A Porsche não precisa da exposição na F1, pois as corridas são uma parte essencial para o desenvolvimento de sua engenharia, algo que eles praticam desde que começaram a fabricar carros. Tradicionalmente, é raro a Porsche participar de 2 corridas consecutivas com o mesmo carro na mesma especificação, demonstrando sua determinação em construir os melhores carros de corrida. Isso sugere que a Porsche seria adequada para a F1, mas há várias razões para que isso não aconteça. Uma das principais razões é que a F1 serve para os fabricantes venderem mais produtos, sejam carros, bebidas energéticas ou roupas caras. Contudo, com um ciclo de produção de 2 a 4 anos para carros como o 992 GT3, a Porsche não precisa vender mais carros. Uma vantagem de fabricar o mesmo carro por 60 anos é que todos sabem como é um Porsche 911. O 911 é um carro esportivo icônico, e colocar o nome da Porsche em um carro de F1 provavelmente não convenceria mais pessoas a comprá-lo, porque elas já estão convencidas. A situação é diferente para equipes como Mercedes e Renault, onde a alegação de que seus carros de rua utilizam tecnologia de F1 pode ajudar a vender mais. A Porsche é conhecida por construir carros duráveis, e mais de 70% dos 1.911.000 fabricados ainda estavam na estrada em 2017. Por isso, o sucesso da Porsche em Le Mans é muito mais relevante do que qualquer sucesso que poderiam ter na F1. O Mercedes AMG One, por exemplo, precisa de uma reconstrução completa do motor após apenas 48 mil quilômetros, devido à natureza do motor de F1. Por outro lado, os motores dos Porsche muitas vezes percorrem mais de 241 mil quilômetros sem problemas. Um exemplo é o 997 Carrera 4S, que percorreu 160 mil quilômetros em seus primeiros 3 anos de vida e alcançou 482 mil quilômetros em apenas 12 anos, com uma média de quase 40 mil quilômetros por ano. Carros como esse mostram por que Le Mans é mais relevante para a Porsche do que a Fórmula 1. Competir por 24 horas sem parar é exatamente o tipo de prova que a Porsche precisa para demonstrar a qualidade de seus carros de corrida. Na F1, onde os motores raramente duram mais de 2.400 quilômetros, dificilmente se mostra a robustez dos motores Porsche. E, quando se fala em motores, poucas marcas são tão associadas a um tipo específico quanto a Porsche é ao Flat 6. Uma pesquisa rápida sobre o Flat 6 resultará principalmente em imagens do Porsche 911. Na verdade, os Porsche são tão associados a esse motor que há um artigo intitulado 7 veículos com motor Flat 6 que não são Porsches. Isso significa que qualquer carro com um motor Flat 6, que não seja um Porsche 911, é considerado notável e surpreendente. As regras da Fórmula 1 não permitem que a Porsche use seu motor Flat 6 em um carro de F1, tornando inútil, do ponto de vista do desenvolvimento,
competir na F1. No entanto, há um fator que faz sentido. A Fórmula 1 afirmou que um dos objetivos para o próximo conjunto de regulamentos de motores é que eles funcionem com combustíveis sustentáveis. Caso contrário, o esporte teria que recorrer à energia das baterias, o que poderia afastar muitos fãs devido à perda do som dos motores de combustão. Da mesma forma, a Porsche tem demonstrado um forte compromisso em manter o motor de combustão, mesmo produzindo carros híbridos e elétricos. Sem o motor Flat 6, o 911 perderia sua identidade. Portanto, o futuro da Porsche depende disso. Participar da Fórmula 1 usando combustível sustentável permitiria à Porsche desenvolver tecnologias para continuar fabricando carros de combustão em uma era dominada pela eletricidade. Sem o som característico de seus motores, os carros perderiam seu apelo. Assim, se a Porsche conseguir criar um carro que mantenha sua essência e seja ecologicamente correto, ela dominará a indústria de carros esportivos ainda mais do que atualmente. Os engenheiros da Porsche provavelmente poderiam desenvolver essa tecnologia por conta própria. Em um episódio do Top Gear, eles mostraram que podem usar combustível sintético que apenas libera o dióxido de carbono extraído para produzi-lo, tornando-o neutro em carbono. A Porsche investiu $75 milhões em uma empresa que fabrica esses combustíveis, mostrando um compromisso com a causa que outras marcas, como Mercedes e Ferrari, talvez não compartilhem. Nesse contexto, a Porsche é uma candidata melhor para competir na F1 a partir de 2026 do que essas outras marcas. No entanto, não se espera que Mercedes ou Ferrari saiam da competição, e a Porsche realmente precisa da F1 para avançar com seu objetivo de combustíveis sustentáveis. Se já estão investindo quase $100 milhões em pesquisa sobre combustíveis, por que deveriam gastar uma quantia similar na Fórmula 1, onde o combustível é apenas uma parte do conjunto? Parece um desperdício de dinheiro, mas é evidente que a Porsche não terá dificuldades em obter patrocínios suficientes para financiar toda a sua campanha na F1. No entanto, eles não necessitam da tecnologia de combustível neste momento. No início deste ano, a Porsche definiu os requisitos para competir na F1, sendo um deles que a tecnologia utilizada tivesse uma aplicação prática no mundo real. Embora seja improvável que consigam utilizar o motor Flat 6 na F1, poderiam tirar proveito da tecnologia de baterias dos sistemas híbridos a partir de 2026, quando a potência do motor elétrico aumentará 3 vezes, alcançando quase 500 cavalos. Ainda assim, não acredito que a Porsche precise disso, já que eles possuem a experiência da Fórmula E e dos carros anteriores de Le Mans para aplicar em seus veículos de estrada, e atualmente todos os motores híbridos ou totalmente elétricos da Porsche foram inicialmente desenvolvidos para Le Mans ou Fórmula E. A única situação em que vejo a tecnologia híbrida da F1 sendo relevante para a Porsche seria na criação de um novo supercarro como o 918 ou para tornar o já impressionante 911 Turbo S ainda mais rápido. Sinceramente, gosto da ideia de um Turbo S híbrido. Vale lembrar que em 1901, Ferdinand Porsche criou o primeiro carro híbrido. O híbrido misto Lohner Porsche atingiu uma velocidade máxima de 59 km/h, quebrando o recorde de velocidade austríaco na época. Poucos anos depois, Ferdinand Porsche projetou o Mercedes-Benz SSK, que tinha uma velocidade máxima de 190 km/h e era considerado o carro de corrida mais rápido de sua época. Em seguida, veio o Volkswagen Beetle, que precisava ser eficiente em termos de combustível, acessível, capaz de arrancar no frio e acomodar uma família de 5 pessoas. Embora hoje esta seja a fórmula para a maioria dos carros básicos, na década de 1930, isso era um desafio aparentemente impossível. Por isso, Adolf Hitler contratou Ferdinand Porsche, então um dos engenheiros mais renomados do país, para essa tarefa. Porém, não foi Ferdinand Porsche quem fundou a empresa que conhecemos hoje, mas sim seu filho, Ferry Porsche. O primeiro carro a levar o nome Porsche foi o Porsche 356, que após vencer Le Mans em 1951, se tornou o modelo carro-chefe da Porsche. Foram vendidos mais de 76 mil exemplares do 356 antes de sua produção cessar em 1965, sendo substituído pelo Porsche 911. Na década de 1970, a Porsche estava vendendo mais de 2.009 unidades por ano. O 911
Em suas diversas gerações, ganhou o Rally de Monte Carlo, o Paris-Dakar, o Targa Florio e várias corridas de resistência, incluindo Le Mans, tornando-se o carro esportivo de maior sucesso de todos os tempos. O sucesso foi tanto que outras empresas começaram a pedir à Porsche que projetasse seus carros, como o Mercedes 500e, Opel Zafira, Renault Clio V6, Subaru Legacy e o Seat Ibiza. Nenhuma outra empresa automobilística foi solicitada a fazer tanto trabalho para outras marcas. A Porsche não vende apenas carros, ela vende engenharia. Se a Porsche quiser colocar um sistema híbrido no Turbo S, terá a tecnologia de suas corridas e os engenheiros para implementá-la. Se quiserem uma desculpa para continuar usando motores de combustão, eles a encontrarão e venderão muitos carros. A Porsche se tornou uma marca tão adorada que seus fãs se esforçam para comprar qualquer modelo especial que lançam. Muitos Porsches ganham valor no mercado de segunda mão porque a empresa para de fabricá-los antes que todos queiram um e tenham dinheiro para comprá-lo. A Porsche está em um ponto alto em termos de receita e lucro e busca continuar crescendo naturalmente. A Porsche já vendeu mais de 6.500 carros de corrida ao longo de sua história e obtém ainda mais receita ao fazer com que esses carros de corrida sejam semelhantes em DNA aos carros de estrada. Isso, a meu ver, é a principal razão pela qual a Porsche não precisa competir na F1. A Fórmula 1 está tão distante dos carros comuns que não faria sentido para eles entrarem. Não venderia mais carros, pois a demanda já é muito alta e não traria nenhum benefício de engenharia que eles próprios não pudessem alcançar. A Porsche retornará a Le Mans no próximo ano com a GT3 Cup, e é assim que acredito que as coisas permanecerão. A Porsche não pode e não vai sair do automobilismo, mas não precisa ingressar na F1. Deixe nos comentários a sua opinião sobre se a Porsche deveria entrar na Fórmula 1. Aproveite e veja o nosso vídeo sobre o carro a diesel da Audi. Até o próximo vídeo.